Olá, queridos. Vamos lá, então, para mais um estudo de grupo da PIPPG. O tema de hoje é o Evangelho que transforma. Mas antes, vamos nos deter e pensar um pouco sobre o que é Evangelho. Evangelho significa proclamar as boas novas. Estudos indicam que no Novo Testamento, palavras relacionadas a boas novas ou proclamar as boas novas ocorrem pelo menos 133 vezes. Uma boa nova é uma boa notícia. Mas, afinal, que boa notícia é essa? E aí nós precisamos voltar um pouquinho e lembrar de alguns aspectos do Éden. Lá no Éden ocorre algo muito grave para o ser humano. Em uma ilusão que o ser humano naquela época, Adão e Eva, tiveram a respeito de conhecer, quando eles queriam conhecer o bem e o mal, implicou, como nós sabemos, no pecado da desobediência. E então ocorreu uma ruptura de acesso, de relacionamento entre o ser humano e Deus. Desde lá, o ser humano tem deixado de se relacionar com Deus. E isto tem se agravado cada vez mais. A partir do que aconteceu no Éden, nós vivemos num mundo repleto de sofrimentos, doenças, pobreza, desastres naturais, guerras, envelhecimento, morte. Tudo isso é resultado da ira do Senhor, da prescrição de Deus sobre o mundo e sobre tudo que nele há, decorrente do pecado da desobediência e dessa separação que ocorreu entre o homem e Deus. O mundo, então, se tornou desajustado, mas Deus não deixou de amar o ser humano e a sua criação. E ele, então, traça um plano de resgate para esse ser humano que ele tanto ama. E a boa notícia é essa, queridos. O Evangelho anuncia o nosso resgate e a nossa salvação. E alguns podem pensar, mas fomos resgatados do quê? De que perigo nós fomos salvos? Nós estamos livres, tranquilos, vivendo a nossa vida. Acontece, queridos, que a ruptura que aconteceu lá no Éden fez com que o ser humano passasse a ser guiado pelos seus próprios pensamentos e pelas suas paixões. A consequência disso é a pecaminosidade em todos os níveis no mundo, a injustiça que inunda toda a nossa sociedade. E em Romanos está escrito: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça humana. Em Tessalonicenses está escrito: a partir disso sabe-se que haverá um julgamento do nosso Deus. E a salvação é apenas em Cristo. Então, a única forma de estarmos livres dessa ira de Deus e do julgamento divino é a nossa salvação em Cristo, é o nosso resgate em Cristo. Então, qual é a boa notícia? A boa notícia está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa notícia. Esse Cristo já chegou até nós. Então, quando nós passamos a crer em Cristo, nós passamos a ter acesso ao Pai, com um novo relacionamento de liberdade e de amor. Passamos a ter a restauração da nossa amizade com Deus. Passamos a ter acesso ao Criador e Pai. Nos tornamos cristãos. E isso diz respeito a uma mudança de condição de vida. Não é simplesmente mudar o estilo de vida, é uma condição de vida diferente, porque nós passamos da morte para a vida. Como assim? Alguns podem dizer, mas eu estou vivo. Mas, queridos, nós precisamos lembrar que quando houve a ruptura no Éden, nós morremos espiritualmente. E até nós crermos em Cristo, aceitarmos esse resgate, essa salvação, nós continuamos distantes de Deus e mortos espiritualmente. Então, ou você está em Cristo ou não está. Ou você está perdoado e aceito através do sacrifício de Jesus, ou não está. Ou você tem a vida eterna ou não tem. E isso tudo é muito mais do que viver um estilo de vida cristão, ou evangélico, ou um estilo de vida gospel.
orientado por usos, costumes, rituais, roupas, músicas. Embora isso tudo esteja implícito nessa nova condição de vida que Cristo nos dá. Então, lembre-se, crer em Cristo no Evangelho é muito mais do que um estilo de vida. É uma mudança de vida. É uma condição aonde nós passamos da morte para a vida. Nesses primeiros pontos, nós já podemos entender que o Evangelho, primeiramente, transforma a minha vida e a minha existência. Depois, eu preciso responder a essa salvação, a essa transformação que ocorre em minha vida. Como? Através das minhas atitudes, espalhando amor ao mundo, falando do que Cristo fez por mim, espalhando a vida que Cristo deu em meu favor. O Evangelho, ele não diz respeito ao que nós fazemos, mas ao que foi feito por nós. Mesmo assim, o Evangelho resulta num modo completamente novo de viver. As boas ações ou boas obras que nós passamos a fazer é apenas um resultado da graça que me alcançou através do Evangelho. E aqui é importante lembrar uma das máximas de Lutero: nós somos salvos pela fé, mas não uma fé que permanece só, ela precisa de obras. E Paulo já dizia isso, assim também a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, podemos entender que a crença verdadeira no Evangelho em Cristo levará necessariamente às boas obras. Mas, de modo algum, a salvação ocorre por causa ou por meio das obras. São coisas separadas e, ao mesmo tempo, complementares. Fé e obras não podem ser confundidas uma com a outra, mas nem tampouco podem ser separadas uma da outra. E aqui nós temos um trocadilho bem interessante, não é mesmo? Nós precisamos refletir e pensar sobre fé, salvação e sobre as obras. Um outro ponto que o Evangelho precisa transformar é a minha mente. Em Romanos está escrito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Em Efésios está escrito: vocês precisam despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no novo modo de pensar e revestir-se de um novo homem. Isso acontece, queridos, quando nós passamos a nos dedicar ao estudo da palavra, o Evangelho passa a agir em nossa mente, na transformação dos nossos padrões de pensamento, transforma os nossos padrões morais, os nossos relacionamentos e a forma como nós interagimos nos contextos em que nós vivemos, na nossa cultura, no nosso trabalho. Assim, o Evangelho precisa, então, transformar as nossas práticas comerciais, as nossas práticas empresariais, a forma como nós fazemos e executamos as leis, os sentimentos que nós temos um para com os outros, a forma como nós respeitamos ou não o outro, entre tantas outras coisas que nós fazemos para conviver em sociedade. E assim, queridos, o Evangelho passa, então, a gerar, através de mim, uma transformação na sociedade. O Evangelho precisa ser visto no aspecto de inversão dos valores que a sociedade segue. Isso está expresso em vários versículos de bem-aventurança que Cristo traz. No reino de Jesus, escrito lá nas bem-aventuranças, os pobres, os sofridos, os perseguidos estão acima dos ricos, reconhecidos, poderosos e satisfeitos. Os primeiros serão os últimos. E por que seria assim? Para imitar o próprio Cristo. Embora Jesus fosse rico, ele se tornou pobre. Embora ele fosse rei, ele serviu, lavou os pés dos seus discípulos, andou e viveu entre os simples e humildes. Isso tudo é contraditório ao valor da sociedade, porque Cristo perdeu, entre aspas, tudo, a sua própria vida, mas, ao mesmo tempo, ganhou e venceu tudo. E isso é oposto à maneira de pensar do mundo.
o qual valoriza o poder, o reconhecimento, a riqueza e o status. E aqui cabe uma observação importante para nós. Isso não significa que nós precisamos viver com a conta zerada no banco, andar com roupas maltrapilhas, não buscar desenvolvimento intelectual, não buscar melhorar um emprego. Não é essa a questão. Mas sim, se todas essas coisas que nós temos e podemos ter nos dominam, ou nós manejamos tudo isso muito bem em prol de nós, da glória de Deus e do nosso próximo. Como que nós relacionamos com as coisas que nós podemos ter? Elas nos têm ou nós a temos? O Evangelho, queridos, passa então a criar um novo tipo de comunidade. Uma comunidade que serve ao próximo. Superioridade racial, social, acúmulo de dinheiro e poder à custa dos outros, anseio por reconhecimento e popularidade, isto são marcas da sociedade atual. Mas a busca dessas coisas representam o oposto à mentalidade de Cristo, a mentalidade do Evangelho. O Evangelho de Cristo traz outro tipo de riqueza que nós precisamos refletir. O Filho de Deus esvaziou-se e veio ao mundo em Jesus Cristo tornando-se servo. E aqui nós podemos pensar, do que eu preciso me esvaziar? Qual é o ponto que eu preciso me esvaziar? Segundo ponto, Jesus Cristo morreu na cruz como sacrifício substituto à minha pessoa, ou seja, deveria ser eu naquela cruz. O que então em mim precisa morrer para que Cristo nasça? O que das minhas práticas, ou quais das minhas práticas precisam morrer para que Cristo seja glorificado? Através dele eu preciso viver e dar frutos no mundo inteiramente corrompido, mas para que seja um mundo renovado. Eu preciso trabalhar, me esforçar para viver de acordo com os princípios e padrões cristãos e bíblicos. O Evangelho não é apenas uma verdade que devemos aceitar e crer, mas precisa ser entendido como o verdadeiro poder de Deus para a transformação. Por isso, hoje, nós precisamos, de forma cuidadosa e dedicada, estudar o Evangelho. Ele pode nos ajudar a moldar-nos, a ser um novo homem e uma nova mulher. Toda a nossa ética e as nossas prioridades precisam ser moldadas através do Evangelho. E desta forma, nós podemos transformar a sociedade aonde nós vivemos. E agora, algumas questões para você refletir aí com o seu grupo. Primeira, você consegue ver em sua vida algumas transformações que o Evangelho produziu? Você poderia citar uma delas? A partir da transformação que o Evangelho produziu em você, como você passou a agir na sociedade, com as pessoas ao seu redor? Você consegue dizer algo a respeito disso? O estudo de hoje foi muito interessante. Foi a respeito de como o Evangelho transforma a mim e como essa transformação pode ser usada para transformar a minha sociedade ao meu redor. Vamos pensar nisso. Tenha uma boa semana e um bom estudo aí para vocês. Que Deus os abençoe.